Bom dia para todo mundo. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de colecistopatia 4. Vamos falar de colangite, que é uma das últimas complicações. No final da nossa aula, precisamos reconhecer um paciente com colangite e como é que nós vamos traçar a conduta para esse paciente. Então, é identificar, diagnosticar e tratar o nosso paciente com colangite. São os pontos primordiais da nossa aula de hoje. Mais uma vez, lembrando da nossa anatomia, nós temos um hepático direito, a árvore biliar extrahepática. Elas se confluem na drenagem do lobo direito e do lobo esquerdo, através dos hepáticos direito e esquerdo, formando o hepático comum. Esse hepático comum recebe o ducto cístico e forma o ducto colédoco. Lembrando que a última porção do colédoco, normalmente ela é intrapancreática ou retropancreática. O colédoco recebe o ducto pancreático ou ducto diverso e, normalmente, eles vão penetrar na papila maior do duodeno. Lembrando que, eventualmente, podemos ter uma papila menor, que ela é mais proximal. Ela tem um ducto específico, que é o ducto de Santorini, ou ducto pancreático secundário, e que drena a cabeça do pâncreas apenas. Mas é uma variação anatômica. Normalmente, nós temos um ducto único que drena a árvore pancreática e se anastomosa ao colédoco, se une ao colédoco, mais comumente na parede, eventualmente um pouquinho antes. Hoje vamos falar de colangite. Colangite é um processo inflamatório e infeccioso da árvore biliar. É uma infecção normalmente bacteriana e ela é causada basicamente por uma obstrução na árvore. Essa obstrução pode ter várias causas. Disparado, cálculos, que é a principal causa, e neoplasias. Então, aí os tumores periampulares. Lembrando que os tumores periampulares são da periferia da papila maior, por isso, ou ampola de Vater, por isso que ela tem esse nome. Os tumores periampulares podem ser da cabeça do pâncreas, que é o mais comum, da papila, do colédoco, são os três principais locais desses tumores periampulares. E podem ter outras causas, compressão extrínseca, parasitas, principalmente Ascaris no Ocidente. Mas o que eu preciso é de um fenômeno obstrutivo. É muito parecido com a colecistite aguda. Eu tenho que ter uma obstrução para a bactéria poder proliferar dentro daquela árvore biliar. O grande fator, ou os dois grandes fatores necessários para haver colangite são a obstrução do fluxo, seja qual motivo, principalmente cálculo e neoplasia, e da proliferação bacteriana na árvore biliar. As bactérias, para proliferarem, elas têm que ter tropismo por aquela árvore biliar. Elas vêm, toda infecção intracavitária, ela vem do mesmo local sempre, que é o tubo gastrointestinal. Então, as bactérias chegam por translocação bacteriana, eles caem no peritônio ou no local propício e começam a proliferar ali dentro. Então, eu preciso de uma obstrução para que haja estase de bile no interior, vai haver bacbilia ou bactibilia, é a mesma coisa, presença de bactérias. Essas bactérias vão colonizar, vão proliferar e vão se multiplicar, começando um processo infeccioso secundário ao processo obstrutivo.
Lembrando que na colecistite aguda, as bactérias mais comuns que têm tropismo pela vesícula são os gram-negativos, Escherichia, Klebsiella e Proteus. A colangite também existe isso, então ele tem um grande tropismo também pelo gram-negativo. Porém, diferente da vesícula biliar, os anaeróbios, onde o principal é o bacterióide, que é a bactéria mais abundante do cólon e de maior virulência, também tem tropismo pela árvore biliar. Então, as bactérias mais comumente envolvidas são os gram-negativos, os anaeróbios e, eventualmente, os enterococos. Uma infecção grave, vamos falar do nosso quadro clínico agora, é uma infecção grave e normalmente é exuberante. Como eu tenho uma formação purulenta na árvore biliar, pela proliferação bacteriana, que nós já falamos anteriormente, essas bactérias vão formar pus na árvore biliar. Isso se chama empiema de árvore biliar. Empiema é uma coleção purulenta em uma cavidade pré-existente. Classicamente, todo mundo já ouviu falar em empiema pleural, que é uma complicação da pneumonia, mas qualquer cavidade pré-existente a gente chama de empiema. Então, eu posso ter um empiema da árvore biliar. Então, eu imagino, eu tenho secreção purulenta dentro de uma árvore biliar, essa árvore biliar se estende para o interior do fígado, que é um órgão altamente vascularizado. Então, essas toxinas são muito absorvidas. Por isso que o paciente tem um quadro clínico exorbitante e exuberante. O que mais vai me chamar a atenção é a icterícia, já que eu tenho que ter uma obstrução causada por um cálculo, normalmente, que é a coledocolitise. Então, o cálculo vai impactar ali, o paciente vai ficar ictérico, que é a nossa aula passada, só que agora as bactérias começaram a proliferar, fazendo bacbilia, ou seja, bactérias dentro da bile, daquela árvore biliar, liberando toxinas que são absorvidas, além da própria bacteremia. Então, o paciente começa a fazer febre. E uma característica é a febre alta com calafrios. Então, o paciente tem icterícia, febre alta com calafrios, junto de um processo inflamatório infeccioso da árvore biliar que fica no quadrante superior direito, ou hipocôndrio direito. Então, essa é a tríade clássica da colangite aguda. Febre alta com calafrios, icterícia e dor no hipocôndrio direito. Esses achados são clássicos e aparecem os três juntos, normalmente em 50% dos casos de colangite. Por ser uma infecção grave, há uma deteriorização clínica muito grande e o paciente vai evoluindo até para choque séptico, com uma vasodilatação importante, com hipotensão e hipofluxo cerebral, levando a alteração do estado mental ou alteração do sensório. Quando eu tenho esses dois achados associados à tríade de Charcot, ou seja, tríade de Charcot, febre alta com calafrios, icterícia, dor no hipocôndrio direito, associo a hipotensão arterial e alteração do estado mental ou alteração do sensório, eu tenho a pêntade de Raynaud, que é uma evolução da tríade de Charcot e que vai caracterizar um quadro grave desse meu paciente. Associado a isso, a dor vai começando a cada vez a piorar mais, sendo intensa, mas ela tem uma grande característica nessa dor abdominal. Por ser uma estrutura que não tem contato com o peritônio direto, ou seja, a secreção purulenta está dentro da árvore biliar, dentro do fígado e naquela árvore biliar extrahepática, eu tenho pouco estímulo do peritônio da parede abdominal. Então, o paciente tem pouca irritabilidade abdominal.
Então, isso é um dado importante que vai me chamar a atenção. Então, aquela irritação peritoneal, sinal de Murphy que eu tenho na colicistite, tá? Sinal de Bloomberg que eu tenho na apendicite, aqueles sinais clássicos de irritação peritoneal, eu não tenho muito na colangite. Por isso que eu falo que eu tenho aquela tríade clássica, que é a tríade de Charcot. Você com pouca irritabilidade abdominal. Eu tenho um paciente com abdômen agudo, que é um quadro abdominal que existe um diagnóstico e terapia urgente, não necessariamente um abdômen agudo é cirúrgico, isso é um dado que a gente tem que carregar. Lógico que a gente vai lançar a mão da nossa rotina radiológica laboratorial de abdômen agudo, faz parte, aquilo que a gente sempre fala, a rotina é burra, é aquilo que a gente sai sempre. E temos alguns dados. O paciente faz, por haver muita toxina circulando, muita bacteremia, o fígado ser altamente vascularizado, a clínica ser bastante exuberante, há um estímulo da resposta inflamatória sistêmica também exuberante. Então, esses pacientes costumam fazer muita leucocitose, normalmente superior a 14, 16, 18 mil, pode atender 20, 30 mil de leucócitos. Então, eles fazem grandes leucocitoses, com desvio para a esquerda, ou seja, aumentando as células jovens, aumentando bastões, podendo aumentar até metamielócitos, amielócitos. A amilase, porque pancreatite é um diagnóstico diferencial desses pacientes, e em alguns casos eles podem cursar também, além da colangite com pancreatite aguda. Não é usual, mas isso pode acontecer. E quando acontece, o prognóstico é pior. Como eu tenho aquelas toxinas, aquela secreção purulenta lá na árvore biliar, próximo dos sinusóides, próximo dos hepatócitos, há uma tendência natural das transaminases elevarem, TJ, TGP e também o LDH, por agressão direta da célula hepática por aquele processo inflamatório infeccioso. Há um aumento das enzimas canaliculares, inicialmente provocado pelo fator obstrutivo, e depois pela irritação do próprio endotélio da árvore biliar. Então, fosfatase alcalina vai aumentar, alfa-1 antitripsina vai aumentar. TAP é um exame que deve sempre ser pedido, lembrando que ele não é essencial para o diagnóstico, mas você lembra que um paciente, quando fica ictérico, a bile não chega no meu tubo gastrointestinal e ele tem déficit de absorção, principalmente de gordura, lipídios e afins. O que eu quero dizer com esses afins? Algumas vitaminas necessitam da bile para serem absorvidas. Classicamente, as vitaminas A, D, E e K, que são vitaminas lipossolúveis. A vitamina K está relacionado com fatores de coagulação, principalmente 2, 5, 7, 9 e 10, sendo que o 2 é a protrombina. Então, deve ser, esses pacientes podem fazer discrasias sanguíneas e deve-se dosar o TAP. TAP é o tempo e atividade de protrombina, protrombina é o nosso fator 2. Então, eu tenho um paciente com uma clínica exuberante, infecciosa, com tríade de Charcot, começou com quadro de icterícia, evoluiu com dor no hipocôndrio direito, febre, com grave ou sem estar grave, que seria a penta de Raynaud, e agora eu preciso lançar mão de exames para tentar elucidar. Normalmente, esse paciente, quando é por cálculo, ele já vem uma história de cálculo. Quando é por neoplasia, normalmente é secundária à obstrução, então o paciente já tem icterícia. Lembrando que o cálculo é a principal causa de colangite, mas é a mais tratável. A neoplasia é uma das principais causas de colangite grave, onde eu não consigo tratar. Uma das principais causas de óbito dos tumores periampulares é a colangite intratável, onde eu não consigo tratar a obstrução, drenar aquele conteúdo purulento da árvore biliar, e o paciente acaba vindo a óbito.
Então, vamos voltar. Então, precisamos agora, o paciente que estava quitérico, evoluiu agora com dor no hipocôndrio direito, evoluiu com febre alta. Mas eu até então não conhecia esse paciente, não sei nada desse paciente para falar com certeza se ele tem colangite ou não. Então, precisamos lançar mão de exames de imagem. Vamos lembrar mais uma vez que o ultrassom é o nosso primeiro exame para avaliar a árvore biliar. Lembra que o diagnóstico diferencial também é colecistite aguda. Então, a gente olha a árvore biliar, isso aqui é importante, olha o colédoco, o pâncreas seccionado sua parede anterior, mostrando a íntima relação do colédoco com o parênquima do pâncreas. Ultrassom é excelente na intérfase líquido-sólido. Por isso, quando a gente fala em colecistite, o ultrassom é importante, porque eu tenho que ter bile no interior e o cálculo impactado. Então, eu tenho uma intérfase do sólido, que é o cálculo, com o líquido, que é a bile. Então, o ultrassom é ótimo para a colecistite aguda. Mas, na avaliação da árvore biliar, o ultrassom não é um bom exame, porque essa árvore biliar distal, onde o cálculo se acumula principalmente, ele está no interior do pâncreas, em íntima relação com o meu pâncreas, e eu não consigo visualizar. Na verdade, eu vejo sinais indiretos ao ultrassom, a obstrução da árvore biliar. Então, eu vejo dilatação da árvore biliar. Então, isso é um dado importante. Eu procuro a veia porta, o colédoco tem íntima relação à veia porta, então aparece esse sinal aqui, que a gente chama de duplo cano, o de baixo é a veia porta, e em cima está o meu colédoco. E nós vamos medir isso, lembrando da nossa aula de colédocolitise, essa distância da luz normalmente é de 0,8 centímetros, ou 8 milímetros. Então, esse espaço. Quando eu tenho maior do que 8 milímetros, eu falo que essa árvore biliar está dilatada. Cintilografia, um outro exame importante, você lembra que ela é um dos principais diagnósticos da colecistite aguda, ela me ajuda a avaliação das neoplasias das árvores biliares, da vesícula, porém, ela não é um bom exame na colangite. Lembrando que eu tenho um processo inflamatório que vai reduzir a captação e a secreção desses agentes na árvore biliar. Então, cintilografia não é um bom exame. Então, o ultrassom é um exame inicial, é um exame limitado, eu não vejo a obstrução, normalmente eu não vejo o cálculo, mas ao ultrassom eu vejo o sinal indireto da obstrução da árvore biliar, que é a dilatação. A cintilografia não é um bom exame por causa do processo inflamatório infeccioso local. Então, não é um exame indicado na colangite aguda. A tomografia, eu vejo também essa dilatação, posso ver o local da obstrução, porém, normalmente eu não falo qual é a causa dessa obstrução, se isso era um cálculo, se isso era neoplasia. Lógico que eu tenho imagens que são sugestivas, mas para eu falar que ele tem colangite, eu também preciso da clínica associada desse paciente. O grande exame seria a CPRE, que além de diagnóstica, ela também é terapêutica, que nós já falamos, e a colangiografia transparieto hepática, você funciona através da parede, acha um canalículo, lembrando da aula passada, eu preciso de grandes dilatações, não é um procedimento simples, normalmente eu faço guiado pelo procedimento radiológico, que pode ser ultrassom ou TC. Fechamos nosso diagnóstico. O paciente chegou com nossa tríade de Charcot, febre alta, calafrio, dor no hipocôndrio direito, ictérico. Fiz ultrassom, está lá uma baita de uma dilatação da árvore biliar, eu falo, isso é colangite. Fechamos nosso diagnóstico de colangite. E agora, como eu trato esse paciente? Então, essa é a dúvida que nós vamos ter a partir desse momento. Temos que lembrar que é uma infecção que normalmente evolui para uma forma grave, que o paciente pode evoluir para choque séptico, com hipotensão, alteração do sensório e uma mortalidade elevada nos casos graves.
Então, isso é um ponto importante. Porém, um grande número de pacientes apresentam baquibilia, uma obstrução parcial, eles não apresentam a forma grave e se manifestam com o tratamento clínico. O tratamento clínico, ou seja, uma obstrução parcial, a bile ainda consegue expor um pouco para a luz do adenal, eles respondem ao tratamento da infecção propriamente dita usualmente, sem necessitar de intervenções invasivas sobre a árvore biliar ou cirúrgicas. Então, esse é um dado importante. Então, o que a gente tem que guardar do nosso tratamento? É uma doença grave, com uma alta taxa de morte e mortalidade, porém, muitos pacientes que ainda não se encontram na forma grave respondem muito bem ao tratamento clínico inicial. Qual é o nosso tratamento clínico inicial? Internação do paciente. O paciente tem que ser internado. Vai ser monitorizado para sepsis, seja em enfermaria, seja em apartamento ou unidade de terapia intensiva. Você vai monitorizar tratamento da sepsis, reposição volêmica, monitorizar a diurese, se necessitar invadir esse paciente, saturação venosa central. Então, a gente vai ver uma série de coisas e inicia-se com antibiótico. Lembrando que as bactérias envolvidas, gram-negativo, e os anaeróbios, muito semelhante a infecções do colo. Então, existe ainda um pouquinho de controvérsia sobre qual é o melhor antibiótico desse paciente nesse momento inicial, mas a maioria dos trabalhos falam a favor do mesmo esquema para todas as infecções intracavitárias, associando ceftriaxona ao metronidazol, ambos concentram muito bem na árvore biliar. Tá? Então, é uma cefalosporina de terceira com metronidazol. Como segunda escolha, posso usar cipro, floxacin, que tem uma excelente concentração hepática aí na árvore biliar. É uma quinolona, lembram disso? De uma geração um pouco mais à frente. E você associa ao metronidazol. Alguns autores falam para associar a ampicilina ou vancomicina, principalmente essa última, devido à infecção grave, pensando principalmente para enterococos e estáfilos e streptes eventuais que podem aparecer, mas normalmente pensando no enterococo. O ideal é conseguir coletar cultura desse paciente. Então, a cultura, como em todas as infecções graves. Antigamente, a gente fazia cultura em qualquer secreção purulenta. Hoje, a gente sabe que isso não é mais necessário. Mas infecções graves, como, exemplo, a colangite, o ideal é colher cultura. Inicialmente, você vai começar empírico. Se eu não tiver nenhum procedimento invasivo sobre a árvore biliar, eu não tenho como colher cultura desse paciente. Então, você começa com antibiótico empírico, hidratação venosa, monitorização volêmica, monitorização hemodinâmica desse seu paciente, do fluxo vascular, e inicia com antibiótico. Então, normalmente, o antibiótico que cobre para as infecções intraabdominais usuais, ceftriaxona com metronidazol. Alguns livros falam, então, cipro com metronidazol, ou mesmo clindamicina, que tem uma boa cobertura, mas o metronidazol seria mais eficaz inicialmente nesses casos, associado a vancomicina ou não. Os carbapenem, como o imipenem e principalmente o meropenem, já que ele é estável para beta-lactamase, ele tem uma enzima que estabiliza para beta-lactamase, também são bem indicados. Alguns autores só questionam-se como monoterapia ou associado a um bactericida também. E os casos graves, está indicada a drenagem. Lembra que a gente fala sempre, a infecção local, o tratamento é local. Então, a gente tem um paciente séptico, grave, mas com uma coleção purulenta naquela árvore biliar. Coleção purulenta, normalmente a gente precisa drenar. Então, tem que sempre ser avaliado a drenagem nesse paciente. O paciente gravemente enfermo, você já tem que pensar, você estabiliza ele o mais rápido possível, é muito parecido com qualquer infecção intracavitária grave, você estabiliza e parte para um procedimento de drenagem. Historicamente, esse procedimento
de drenagem era feito por via cirúrgica, laparotômica. Você abria a cavidade abdominal, acessava a árvore biliar, abria o colédoco, colocava um dreno ali dentro inicial e tratava esse paciente, tirando cálculo, fazendo colestectomia num tempo, isso é outra conversa. Mas você drenava cirurgicamente. Então, você pegava um paciente gravemente enfermo e fazia um procedimento cirúrgico laparotômico, liberando mais mediador inflamatório. Então, esse paciente tinha uma alta taxa de morbimortalidade. Então, hoje, a gente passou a ter outros procedimentos, outros arsenais. Então, vocês lembram da CPRE, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, aonde eu acesso a papila e consigo acessar a luz, retirar os cálculos e fazer essa drenagem por via endoscópica. Quer dizer, uma via muito menos agressiva do que a laparotomia. Então, hoje, a CPRE é o procedimento de escolha. Então, vocês estão vendo uma foto aqui, uma imagem, a papila muito abaulada, a papila está abaulada, que ela está imersa em líquido, vamos esperar a imagem melhorar um pouquinho. Então, é uma endoscopia, ele já passou um papilótomo aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Olha a papila muito abaulada, eu não estou conseguindo nem ver o ósseo. Provavelmente eu tenho um cálculo impactado aqui, enorme. Ele vai acessar essa papila, o papilótomo aberto. Ele é ligado a um eletrocautério. Vocês lembram que isso aí tem 1 centímetro? Olha como é que a endoscopia é muito superior. Então, ele abriu, ó, quando eu abro, ó, sai o bile. Olha a secreção purulenta. Então, ele está drenando essa árvore biliar. Olha só. Então, está drenando essa secreção purulenta. Por isso que o tratamento efetivo é essa drenagem. Olha só, apareceu a papila aqui lateral. Olha só, o ósseo da papila. Então, você vê que ela está bem abaulada, ele fez um acesso lateral a essa papila. Então, ele está mostrando a papila aberta. Olha só, ainda tem um pouquinho de secreção purulenta escoando. Então, ele fez uma drenagem. Mas vocês veem pela... Ó, a bile já saiu com um aspecto melhor. Exame endoscópico assim mesmo, a hora aparece e desaparece. Então, ele insuflou com ar, abriu a luz, então ele está vendo aquela papila abaulada. Então, olha, ele vem chegar, olha lá o ósseo da papila ali, ele vai abrir em direção ao ósseo da papila. Ó, então, ele vai ampliar essa papilotomia para tentar retirar o fator obstrutivo, que normalmente é o cálculo. Ó, ele vem tirando. Ó, apareceu o cálculo aqui. Ó, isso aí é sem querer, tá? Então, isso não é feito assim. Normalmente, o cálculo sai sozinho. Olha a bile agora, já de um aspecto escoado. Então, houve a drenagem do empiema. Então, o paciente está drenado e agora ele tem realmente uma melhora clínica exuberante. Então, o tratamento definitivo é isso aqui. É a drenagem da minha árvore biliar. Tá? De preferência pela CPRE, aquilo que a gente já falou várias vezes. A CPRE começou como exame e hoje ele passa a ser um método terapêutico e o mais eficaz para avaliar a árvore biliar. Voltando. E a cirurgia? Quando que eu fico guardado para isso? Algumas indicações. Primeiro, quando a drenagem por via endoscópica foi mal sucedida. Eu não consegui. Ou eu não tenho, no momento, disponibilidade da CPRE. Um exemplo é o nosso hospital. Normalmente a gente consegue fazer, transfere o paciente para outro hospital, faz no outro hospital, esse paciente retorna depois o tratamento definitivo, que seria a colestectomia. Mas, às vezes, você não consegue fazer esse tratamento por CPRE, você não consegue o local que faça CPRE. Então, é indicado o tratamento cirúrgico. Lembra que a gente tem um paciente grave. Qual é o melhor tratamento para esse cirúrgico, para esse paciente? Aqui está, já fez uma colestectomia, só mostrando, ele abriu o colédoco, abrir esse colédoco, seccione e coloca aquele dreno que nós falamos, que é o dreno em T. O dreno em T, que é o dreno em Kerr,
coloco ali dentro, exteriorizo pela parede. Isso aqui é a pele subcutânea, aquele dreno em T, porque ele é um T, uma perna superior em direção ao fígado, uma perna inferior em direção à papila, e essa árvore biliar está retirada. Se as condições clínicas permitirem, você faz o tratamento definitivo. Tira o cálculo, faz a colestectomia. Se o paciente estiver muito grave, você drena a árvore biliar e faz o tratamento cirúrgico no segundo tempo. Alguns autores contraindicam você tentar tirar esse cálculo no primeiro tempo, que eu tenho que manipular isso aí e eu vou liberar muita toxina, fazer muita bacteremia, eu posso piorar muito a clínica do paciente. Então, qual é o tratamento ideal cirúrgico? Igual CPRE, vai lá e drena a árvore biliar. Tá? Posteriormente, eu avalio o tratamento definitivo desse paciente. Então, visto que o melhor tratamento, então, é por via endoscópica, essa é a PRE, a drenagem. Um grande número de pacientes se beneficiam pelo tratamento clínico inicial, não no caso desse aqui que eu estou mostrando na foto para você, que esse cálculo está impactado ali, esse paciente não vai melhorar, ele vai evoluir para a forma grave, então o cálculo está impactado, eu tenho que drenar isso logo e retirar esse cálculo. Se eu não tiver a via endoscópica, a via cirúrgica é uma opção, lembrando que a via cirúrgica tem uma maior morbimortalidade. Então, você tenta ser o mais sucinto no procedimento. Ou seja, drenar a árvore biliar, e a grande indicação é com o dreno de Kerr, que você introduz no colédoco e drena essa árvore biliar. Então, falamos já de colangite, mas existem outros tipos de colangite. Uma é a colangite piogênica recorrente. O paciente fica fazendo vários episódios de colangite. A principal causa é uma infestação, que chama clonorquinose. Clonorquinose não é muito comum no Ocidente, é mais comum no Oriente, aonde a ingesta, aqui, o nosso peixe aqui, principalmente de peixe cru, e eles atingem o intestino delgado, através da papila, eles atingem a árvore biliar e fazem um processo inflamatório crônico na árvore biliar. No Ocidente é raro, eventualmente a ascaris pode acontecer isso, mas é muito raro. Então ele faz um processo inflamatório. Esse processo inflamatório faz com que a enzima que hidrolisa aquela bile fique inativa e vai formando bilirrubina hidrossolúvel. A bilirrubina hidrossolúvel passa a ser livre e vai depositando, formando cálculos. Então, esses vermes são uma das formas de cálculo, são uma das causas de cálculo, são umas causas de processo inflamatório bacbilia no local, e, segundo alguns autores, a infestação crônica, o processo inflamatório crônico, pode levar ao colangiocarcinoma, ou seja, o carcinoma, normalmente adenocarcinoma, da nossa árvore biliar. Então, não é comum no Brasil, é mais comum no Oriente, mas agora a gente come muito mais peixe cru do que comia antes, então é uma coisa que a gente tem que ser falado. É uma imagem radiológica, como ele faz um processo inflamatório, você vê áreas de dilatação com áreas de estenose, pode haver formação de cálculo ali. O paciente tem uma clínica leve de colangite crônica, porque ele tem áreas obstruídas e áreas patentes. Pode haver formação de microabscessos, vai havendo destruição crônica daquele fígado, atrofia hepática daqueles pacientes. E pode levar à insuficiência hepática e à mesma quadros sépticos e óbitos. Outra patologia que nós temos é a colangite esclerosante primária. A colangite esclerosante primária é uma esclerose difusa da minha árvore biliar, é uma doença autoimune, ou seja, eu faço um processo inflamatório primário, a causa ainda não é bem conhecida, mas ela está relacionada com outras doenças autoimunes esclerosantes. Entre elas, a colite ulcerativa,
e a tiroidite lenhosa de Riedel, que faz grandes fibroses e esclerose daquela tireoide, inclusive com compressão da traqueia. Então, a gênese é muito parecida. É uma doença incomum, mas é uma doença muito grave. Aqui a gente vê uma colangio-ressonância, que a gente sabe que é o melhor exame para estudar a árvore biliar. A gente vê várias áreas de estenose. Pode ter dilatação, mas normalmente cursa com diminuição difusa de toda a luz, com áreas de estenose importante da árvore biliar. É muito parecido com a colangite recorrente, que a gente viu a clínica, porém o prognóstico ainda é pior, pois trata-se de uma doença autoimune. Não existe um tratamento efetivo. Alguns usam o ácido urso desoxicólico, que é um metabólico que quela os cálculos, né? Um metabólito do ácido cólico. Como em toda doença autoimune, pode-se utilizar corticoides, e é indicado os corticoides em altas doses. Nas áreas de estenose, pode tentar utilizar stents endoscópicos, então põe um corpo estranho ali, dilatando, próteses dilatando aquela árvore biliar, mas o prognóstico não é bom e é uma das indicações de transplante para esse paciente, transplante hepático. Então, terminamos o nosso ciclo de cálculo na colecistopatia. Semana que vem teremos uma outra aula onde a gente vai fechar a colecistopatia falando de neoplasia. Então, o que é importante da gente levar dessas aulas de cálculo da vesícula biliar? Que o cálculo no interior da vesícula biliar pode ser assintomático. 2/3 dos cálculos da vesícula biliar são assintomáticos. Mais de 80% vão permanecer assim durante 20 anos. Quando eu tenho clínica, é porque o cálculo impactou aqui no infundíbulo ou no ducto cístico. A vesícula contrai, a bile não desce, então ele tem uma dor clássica no hipocôndrio direito, tipo cólica. Quando ele vomita ou faz um uso de antiespasmódico, essa vesícula vai relaxar, o cálculo volta para o interior da vesícula e a dor melhora. Então, essa é uma colelitise sintomática. Esse cálculo pode impactar no infundíbulo do ducto cístico e ficar fixo ali, começando um processo inflamatório local que posteriormente torna-se difuso em toda a vesícula, com as bactérias proliferando ali dentro posteriormente, que é a colecistite aguda. A grande característica é a dor deixa de ser incólica, passa a ser contínua, em torno de 6 horas a mais, associados à clínica de infecciosas, como febre, taquicardia, leucocitose, entre outros. Esse cálculo pode sair, passar por aqui, cair na árvore biliar principal, que nós vamos chamar de coledocolitíase. A coledocolitíase, como a colelitíase, também pode ser assintomática, não existe nenhum trabalho que fale o número de casos assintomáticos o tempo todo. Quando ele causa a clínica que ele vai obstruir essa luz, então a principal clínica da coledocolitíase é a icterícia, ele obstrui, essa bile represada reflui para o fígado, reflui para a corrente sanguínea, o paciente vai ficar ictérico. Esse cálculo pode passar pela papila fazer pancreatite aguda. E esse cálculo pode obstruir as bactérias proliferarem dentro da árvore biliar e fazer a colangite, que foi a nossa aula de hoje. Lembrando que a colangite eu tenho 2 clínicas exuberantes, a clínica inicial que é de Charcot e na forma grave que é a penta de Raynaud. Tratamento inicial é clínico. Nas formas graves, você necessita da drenagem, onde a principal drenagem é a CPRE. Nossa aula hoje durou em torno de 40 minutos, espero que vocês tenham gostado.
vamos falar sobre dúvida de vocês. Mais uma vez, a referência, a mesma referência de todas as aulas de colecistopatia, que é o nosso Sabiston e o Current que tem no AVA de vocês. Lembrando também, desculpa, na biblioteca de vocês. Lembrando que, com o final da nossa quarentena, todas essas aulas nós vamos fazer novamente. Vocês vão ter todas essas aulas, mas essas aulas vão ficar disponíveis, tá, no YouTube para vocês, no nosso canal do YouTube. Então, vamos lá? Vamos começar a responder perguntas? Alguém já perguntou, professor, posso fazer cefepime? Posso, não há dúvida nenhuma que eu posso fazer cefepime. Mas, normalmente, as infecções são bactérias da minha própria flora bacteriana. Então, inicialmente, a gente tenta começar com antibiótico o mais simples e vai alargando esse espectro progressivamente. Por isso que a gente primeiro começa com o mais usual para a infecção intracavitária, que é a ceftriaxona, e guarda o cefepime para uma segundo passo. Quando guarda o meropenem para um segundo passo. Por isso que a droga de escolha inicial é a ceftriaxona associada ao metronidazol. Quantos dias de terapia antibiótica geralmente é feito na colangite? O que a gente sempre fala, tempo é relativo. O tempo é relativo. Quando a gente fala, por que eu falo que tempo é relativo? Vamos dar um exemplo. Tuberculose. Tratamento de tuberculose é 6 meses. Endocardite bacteriana, 21 dias. Osteomielite, 45 dias. Blenorragia, dose única de ceftriaxona. Infecção urinária em mulher jovem, infecção não complicada, uma quinolona 3 dias. Então, você utiliza o tempo que for eficaz. Classicamente, a gente vê que a maioria das infecções intracavitárias, as infecções abdominais, é de 7 a 14 dias esse terapia. Mas isso aí você vai ler que isso aí é usual, isso é utilizado. O que a gente usa muito na clínica cirúrgica, que já existem trabalhos, inclusive o Sabiston já fala isso das infecções intracavitárias, é usar o antibiótico o menor tempo possível enquanto ele for eficaz. Então, quanto tempo... Agora estou generalizando, não estou falando só de colangite. Quanto tempo que eu faço antibiótico numa infecção intracavitária, por exemplo? Eu faço enquanto ela for eficaz. Então, o paciente, 48 horas, sem manifestações clínicas da infecção, leucócito retornou ao normal, menos de 10.000 normalmente, e cessou o desvio para a esquerda, que é o número de bastões menor do que 3, quando eu tenho esses 3 critérios, eu suspendo o antibiótico. Normalmente, isso vai do 5º ao 10º, 14º dia, é o tempo usual que a gente usa. Quando a gente usa em menos de 7 dias, essa antibiótico terapia é terapêutica, do mesmo jeito, é o uso do antibiótico terapêutico. A gente chama isso de antibiótico de curta duração, mas ele continua sendo terapêutico. Mas o tempo usual de tratamento de uma colangite é em torno de uma semana de antibiótico, desde que você consiga descomprimir isso. Se o paciente evoluir para a forma grave, você pode fazer um antibiótico 38 dias, ele não vai melhorar, ele vai vir para a letalidade. Então, o que a gente tem que guardar? O antibiótico é para as fases iniciais. Se aquela bile escoar, ele vai melhorar. Se ele evoluir para a forma grave, eu tenho que drenar, e a melhor maneira de drenar é por CPRE. Ok? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Eu tenho, professor. Ótimo. Tem casos que a doença litiásica causa aumento do fígado? Normal, não. A não ser que você tenha uma hepatite associada. O aumento do fígado, ele vai... Se você tem um processo inflamatório infeccioso, você faz edema, faz parte, né? Dor, calor, rubor, edema, é a clínica do processo inflamatório infeccioso. Se eu tenho muito processo inflamatório infeccioso naquele fígado, não há dúvida que eu vou ter edema desse fígado. Mas já que esse edema vai ser macroscópico, a ponto do exame físico, eu conseguir palpar o fígado com borda rombe dolorosa, não acredito. Tá? Então, vou ter um aumento do fígado. Você vai falar, não tem aumento do fígado. Tem.
Mas esse aumento não é significativo. Isso é um dado importante. Ah, Tá? entendi. E aí, se eu encontrar um paciente, é porque esse final de semana eu vi um caso de uma paciente que tinha uma história de colicistite, mas no momento estava ictérica, sem dor, com o fígado palpável a 8 centímetros da borda costal. Falaria mais a favor de neoplasia? E no Não. momento ela estava sem Fala a dor. favor de doença Não. hepática. Nada impede que ela tenha hepatite, que ela tenha alguma coisa que agrediu aquele fígado e tinha cálculo na vesícula e fez colecistite. Tá? Então, é uma coisa. Ah, tá bom. Não é o usual. O que pode ter acontecido, que as lógicas a gente não está vendo no paciente, é que vocês viram esse fígado aumentado de tamanho o quê? Exame de imagem ou exame físico? Não, físico, exame Então, físico. pode ter sido que, lembra que quando eu tenho um processo inflamatório, as alças migram para esse processo inflamatório para restringir esse processo inflamatório. Então, pode ser o que vocês palparam, que deu uma impressão que era o fígado, ser o bloqueio, ser um plastão. Mas aí teria dor, ou não? Normalmente, sim. Normalmente, sim. O que você está me perguntando é a vesícula de Courvoisier. O que é uma vesícula de Courvoisier? O tumor obstrui, aquela vesícula vai aumentando lenta e progressiva e passa a ser palpável. Então, eu tenho uma vesícula palpável com um paciente ictérico e por uma obstrução crônica. Normalmente é neoplasia, porque quando a vesícula distende agudamente, é colecistite aguda. Então, o seu raciocínio está certo. Tem que olhar a paciente. Tá? Uma coisa que eu vou dizer, não parece colecistite aguda. Uma coisa que você falou, tem uma colecistite que não está com dor. Não é colecistite. Por que essa vesícula está espessada? Pode ser neoplasia da vesícula biliar. Aí você está coberta de razão. E essa vesícula impalpável, indolor, associada à icterícia, eu chamo de colangite, mas não dá fígado palpável. É um pouquinho difícil a gente avaliar caso sem ver. É, Ok? tá bom. Mais Obrigada. alguma? Entendi. A Isabela está falando que às vezes manda no Instagram, a gente não consegue ver. Vou dar uma olhadinha ali no Instagram, depois eu converso com você, Isabela. E a gente vê um caminho para a gente tirar essas dúvidas aí. A, a coordenação já fez até algumas sugestões, entre elas a gente abriu um grupo de WhatsApp entre os alunos do 8º período com os professores da disciplina. Também acho que é algo válido. Eu vou dar uma olhadinha, a gente vê o que pode fazer com isso aí depois, ok? Mais pergunta? Márcio, eu perguntei, se eu tiver, por exemplo, um paciente com colangite que evolui para pancreatite aguda, como que eu devo proceder? Esse paciente é uma pancreatite grave. Se ele tem colangite, ele tem uma obstrução total. Normalmente, esses pacientes fazem pancreatite fulminante. É uma das indicações de CPRE precoce. Tá? Então, é um paciente com unidade de terapia intensiva, é um paciente para tratamento agressivo, é um paciente que você realmente tem que começar com antibiótico precoce, mas a grande indicação do paciente com colangite pancreatite, que é raro, tem uma morbimortalidade elevada, é a CPRE precoce. É uma das poucas indicações de CPRE precoce na pancreatite aguda. Lembra que o tratamento da Mas e pancreatite se você não tiver a CPRE disponível? Nossa senhora, aí o seu paciente está muito grave, você vai ter que drenar cirurgicamente. Mas aí você eu vou drena pegar um paciente grave, com pancreatite, com colangite, vou ter que fazer um procedimento cirúrgico para drenar essa árvore biliar. Entendeu? Tem que drenar a árvore biliar, não tem jeito. Porque hoje tem várias teorias para pancreatite. A principal causa de pancreatite aceita hoje na teoria é hipertensão intracanalicular. Agora, imagina que eu tenho um cálculo entupindo, obstruindo a papila, com pancreatite, quer dizer, a pressão está muito alta.
Eu tenho que descomprimir isso, senão essa pancreatite vai evoluindo para forma grave com necrose extensa. Complicação de necrose extensa, infecção da necrose, que é a principal causa de mortalidade dos pacientes com pancreatite. Então, ele faz infecção nessa necrose. Ele ainda está cheio de pus na árvore biliar, por isso que o prognóstico é ruim. O ideal é CPRE. E se eu não tenho CPRE? Você tem que treinar, é cirúrgico. Mas aí a probabilidade de mortalidade é muito alta. Esse é um paciente que você tem que pensar em transferir esse paciente o mais rápido possível para um local que tenha a CPRE. Ok? Tá bem, obrigada. Mais alguma? Vamos lá? Estou gostando de vocês, já estão perguntando bastante. Até querem saber onde a gente fala sem estar no Instagram, não responde. A doutora Aline, que está aqui, que não responde Instagram. A doutora Aline é a maior especialidade em Instagram que eu conheço. Mas quem? Mais uma pergunta? Chega? Então vamos lá. 5 minutos para vocês beberem uma água, para vocês darem uma voltinha. E nós vamos começar no segundo tempo. O segundo tempo agora é com a professora Aline. Ok? 5 minutinhos, já vamos começar. Deixa eu ver a doutora Aline aqui. Márcio, Oi, enquanto a professora Aline Aline. não... posso fazer uma pergunta em Claro que relação pode. ao tumor de papila? Ao tumor. Pode. Qual é o exame, assim, se for uma paciente? Porque essa paciente que eu vi, na verdade, é onde eu trabalho, que eu sou enfermeira. E se fosse falar a favor de tumor de papila, qual seria o exame para pedir? Olha só, exame inicial para gente, o tumor de papila, normalmente eles são pequenos. A endoscopia usual, a gente não consegue ver bem aquela papila ali. Se o tumor for grande, eu posso até fazer. A gente está vendo para a prática. Qual que é o melhor exame para ela agora? Colangio-ressonância. É o exame usual. Mas esse paciente está onde? Então, eu trabalho num lugar que é afastado, um local isolado. Então, a equipe normalmente sou eu e Deus. Ela estava em casa. A história é que ela, 2 meses atrás, fez um episódio de dor em hipocôndrio direito e irradiado para as costas. E com a alteração, ela me falou que tinha alteração de enzima hepática, mas não tinha um exame para eu ver. Tem que ter.
No momento, aí ela passou por muito tempo com dor, a dor sumiu, e há uma semana com icterícia, sem dor Icterícia intensa, leve? e intensa, Tá, inclusive cutânea. tá. Sem dor. Aí eu palpei o abdômen, eu aproveitei, chamei o SAMU, lógico, mas aproveitei para estudar um pouco. Aí fiz palpação do abdômen, fiz o exame abdominal e aí vi o fígado. Eu tenho quase certeza, eu não posso ter certeza que não tinha algum médico para examinar e me confirmar, mas eu tenho quase certeza que era aquilo, era um fígado. A 8 centímetros da borda, sem dor nenhuma. Ah, e emagrecimento importante nesses últimos 2 meses. Olha, é uma paciente que precisa de um exame de imagem inicial. Do jeito que não está muito assim claro, eu acho que tomografia é um grande exame. Você vai olhar tudo nessa paciente. Você vai olhar fígado, você vai olhar a árvore biliar, se está dilatada, você vai olhar as estruturas periampulares, por exemplo, a cabeça de pâncreas. Eu acho que o exame inicial para ela, você pode fazer um ultrassom inicial, mas o ultrassom não vai te ajudar muito nesse caso. Só se tem dilatação ou não da árvore biliar, é isso que vai te ajudar. Isso É falar se porque o ela fígado foi está aumentado ou não. A tomografia é o exame inicial para ela, bem indicado. TJ, TGP, que ela LDH, foi está para o tudo muito. hospital. Ela Pode foi para o falar. hospital e depois a família me relatou. Depois a família me relatou que identificaram litíase biliar, mas também não souberam O me dizer cálculo na qual exame. vesícula acompanha muitos pacientes com neoplasia de árvore biliar. Inclusive, uma das causas, a princípio, entre aspas, do tumor, principalmente de vesícula, é cálculo. Então, eles têm uma relação do processo inflamatório. O problema que eu falei ali da colangite recorrente, que é o paciente com infestação crônica. Então, forma cálculo ali, faz processo inflamatório que pode levar. Então, eu não acredito. A clínica que você está me passando não parece de coledocolitise. É bem diferente num quadro de coledocolitise. Por isso que o exame inicial, eu acho que é a ATC. TC. Tá bom. Tá bom? Tá bom, Tem TC, obrigada. tem chance de fazer TC ou ela transferiu? Tem. Não, ela foi para o hospital, né? Que ela estava em casa. Ah, Eu entendi. trabalho numa comunidade em Angra, bem afastada do continente, na ilha, afastada de qualquer coisa, na verdade. E Certo. aí ela foi para o hospital, mas no hospital tem tomografia. Entendi. Semana que vem eu vou procurar saber E qual me fala. foi o desfecho. Tá, Agora eu fiquei curioso também. tá bom. Aí segunda que vem eu te dou um retorno se eu tiver alguma informação. Tá ok.
Ó, abriu o som de todo mundo agora. Doutora Aline teve um problema aqui e não vai poder dar a segunda aula para vocês, não. Tá? Então, a princípio, a gente vai ter só a minha primeira aula aqui. Alguma dúvida lá? Vamos lá? Eu tenho uma dúvida. Por que vem pouca gente? É pessoal, não? Só tem 14 alunos hoje. Espero que seja pessoal da professora Aline. Acho que o Dia das Mães bombou. E semana passada também não tinha visto muita gente. Semana passada, retrasada. Vocês não estão gostando disso. Só porque não podia falar que a aula ia fazer de novo. E não tem presença, não vem ninguém, mas a aula é interessante. A gente pegou essas aulas de colecistopatia, que normalmente vocês estão em uma ou duas aulas. Nós dividimos essas aulas todas. Márcio, está me escutando? Oi, chefe. Tudo bem? Tudo bem. Eu, professora, já avisei que a professora Aline teve um problema. Não, a Aline não teve problema, não. Quem teve problema foi a Lucineide. Ela ficou sem internet. Aí eu pedi a Aline para fazer a aula da Lucineide lá no internato. Aí a Aline te abandonou aí e foi fazer a aula no internato, porque eu estava dando suporte para a turma de Miguel Pereira. Aí eu cheguei agora aqui para ver se estava tudo bem. Ela ia fazer um caso clínico, não é isso? Isso. Então, ela não pode fazer o caso clínico porque ela está dando aula. É só isso. O problema é esse. Ok. Aí eu vou ficar com eles mais um pouquinho aqui. Fica com eles mais um pouquinho. Se você tiver alguma coisa para falar ou alguma dúvida aí de colelitise até colangite, está na hora deles tirarem a dúvida aí. Fica com eles mais uns 10 minutinhos aí. Falou? Tá bom, meu chefe. Obrigado, gente. Desculpa aí, hein? Um abraço. Viu? Então está esclarecido já. Problemas técnicos. Oi. Alguém me perguntou aqui, ó, achei interessante, colangite piogênica recorrente. O que é colangite piogênica recorrente? Não é comum no Ocidente, é comum no Oriente. Você pode repetir colangite piogênica recorrente? Isso aí, isso que eu vou falar agora. Então, o que acontece? Você tem um processo inflamatório crônico de toda a árvore biliar. Esse processo inflamatório crônico normalmente se dá por infestação, por verminose. É mais comum no Oriente, que existem algumas bactérias, alguns vermes que são transmitidos pelo peixe cru. Então, esse peixe cru faz um ciclo e é muito semelhante ao Ascaris, mas ele é muito menor que o Ascaris. E ele coloniza ali o intestino delgado alto, duodeno, jejum proximal. Então, esses vermes, eles pegam a papila e acabam secundariamente colonizando toda a árvore biliar. Eles colonizando essa árvore biliar, eles fazem com que a bile comece a impregnar, a depositar e formar cálculo dentro da árvore biliar. E esses cálculos vão obstruindo esses canalículos. Obstruindo esse canalículo, começa a proliferação bacteriana e formação de áreas de colangite. Pode até ficar difuso, mas normalmente é áreas de colangite. Então, o paciente tem episódios de icterícia, episódios de dor, episódios de febre crônico, causado por uma infestação crônica. No Ocidente, isso é muito raro. Mas agora todo mundo está comendo peixe cru, então já nós vamos ter isso aqui também. Ok? Respondido? Márcio, já que a gente está aproveitando o tempo, será que você pode dar uma repetida assim rápida, desde lá da colelitise, qual, por exemplo, o exame diagnóstico mais importante, o diagnóstico, o exame... Então, vamos lá, vamos fazer um resumidão desse troço todo. Isso. Então,
levei à formação do cálculo. Não vamos discutir qual é o problema do cálculo ali. Formou um cálculo na vesícula biliar. Paciente multípera, paciente obesa, cheio de colesterol, acabou depositando aquele colesterol e formou um cálculo na vesícula. Qual é a evolução natural desse cálculo na vesícula? 2/3 desse cálculo, eles são assintomáticos. Não tem clínica nenhuma. Esse cálculo vai ficar quietinho lá na vesícula biliar a vida toda dele. Então, em 20 anos, menos de 20% vão ter clínica. Então, eles vão ficar quietinho lá durante a vida toda desse paciente. Eventualmente, um cálculo desse, quando ele comer, a vesícula vai contrair e esse cálculo vai ser empurrado para a saída, lá no ducto cístico ou no infundíbulo. O infundíbulo é o finalzinho da vesícula. Quando ele bater ali, a vesícula contrair, a vesícula contrai contra uma resistência. Então, ele tem dor. Dor o quê? Tipo, cólica no hipocôndrio direito. Ele começa a sentir dor. Aí ele vai vomitar. Quando ele vomita, ele acaba com o alimento que estava no estômago. Então, diminui a liberação de colecistoquinina, aquela vesícula relaxa e a dor cessa. Isso é a cólica biliar. Como é que eu dou o diagnóstico de certeza? Ultrassom. Você vai lá, faz um ultrassom, e o ultrassom vê aquele cálculo móvel na vesícula biliar. Então, ele tem uma colelitise sintomática. Ele sentiu dor. E fiz um ultrassom, tem um cálculo. Então, essa colelitise sintomática, ela é cirúrgica. Você tem que operar esse paciente. Por quê? Porque ele vai ter um novo episódio de dor em um ano superior a 70% das vezes. 70% dos pacientes que tiveram um episódio vão ter um novo episódio em um ano. E 15% com complicação, coledocolitise, colangite, pancreatite. Então, há indicação cirúrgica, mesmo que com um episódio. Agora, esse paciente fez um exame por qualquer outro motivo. Exemplo, ele tinha uma queimação no estômago, fez uma endoscopia, tinha uma úlcera, mas o médico tinha pedido um monte de exame para ele, entre eles ultrassom. Na hora que fez o ultrassom, estava lá, cálculo na vesícula biliar. Aí ele volta no ambulatório e você pergunta, quando o senhor come gordura, sente dor? Ele falou, não. Já sentiu cálculo, cólica do lado direito? Não. Então, isso é uma colelitise assintomática. Esse paciente você não faz nada, zero, é expectante, porque ele deve permanecer assim durante muito tempo. Aí, esse paciente que era sintomático, falou que não ia operar. Não quero operar, só tive um episódio. E, por algum motivo, ele comeu a gordura, o cálculo que estava soltinho lá na vesícula, a vesícula contraiu, empurrou aquele cálculo, ele impactou no infundíbulo e no ducto cístico. Quando ele impactou, começou um processo inflamatório local, começou a liberar fosfolipase A na parede. A fosfolipase da parede transformou a lecitina em lisolecitina, começou um processo inflamatório difuso e começou a ter infecção secundária. Ou seja, o paciente agora tem colecistite aguda. O que caracteriza a colecistite aguda diferente da cólica biliar? A colecistite aguda é contínua, normalmente em torno de 6 horas. E é um processo inflamatório infeccioso. Diagnóstico hoje, como é que você dá o diagnóstico de colecistite? História clínica, exame físico e ultrassom. Faz um ultrassom, eu vejo uma vesícula de parede espessada, um cálculo impactado na vesícula biliar, esse cálculo está fixo, a parede espessada maior que 4 milímetros, a vesícula distendida 8 milímetros ou 8 centímetros no maior eixo e 4 centímetros no menor eixo. Isso fala a favor de colecistite. Tratamento inicial da colecistite, cirúrgico, é o grande tratamento para colecistite, lembrando que alguns pacientes melhoram clinicamente. Eventualmente, esse cálculo impactou ali, a vesícula contraiu, ele empurra o cálculo para o colédoco. Quando empurrou o cálculo para o colédoco, isso se chama coledocolitíase.
grande parte dessa coledocolitise também é sintomática. Esse cálculo fica lá e não dá clínica nenhuma. Muitos desses cálculos passam pela papila e são eliminados nas fezes. E também não acontece nada, são sintomáticos e vão embora. Porém, uma parte, ele traumatiza a papila, que é a principal causa de pancreatite aguda. Então, uma das complicações de pancreatite aguda. Outros pacientes, aquele cálculo no colédoco obstrui total ou parcial a árvore biliar externa, o colédoco, e o paciente fica ictérico. Se o paciente ficou ictérico e você acha que tem um cálculo, o exame inicial, ultrassom. Ultrassom só vai me mostrar a dilatação. Ultrassom normalmente não vê o cálculo dentro da árvore biliar. Eu tenho dilatação, mas não vejo o cálculo. Próximo exame, colangio-ressonância. Por que colangio-ressonância? É o exame mais sensível para ver o cálculo dentro da árvore biliar. E ele é isento de complicação. Aí você fez o exame, ó, tem cálculo no colédoco. Próximo exame, CPRE. Por que CPRE? Porque CPRE também é terapêutico. Aí, por que eu não indiquei CPRE de cara? Porque a CPRE tem complicações. Pancreatite, colangite, perfuração do colédoco. Então, você evita a CPRE até você ter uma grande indicação. Eu posso fazer CPRE depois do ultrassom? Posso. O cara faz ultrassom e, por algum motivo, ele conseguiu ver o cálculo no ultrassom, que não é usual. Ele tinha cálculo no colédoco, lá embaixo, que não dá para ver, mas ele tinha alguns cálculos móveis na parte de cima, e ele acabou vendo. Então, hoje, a CPRE, apesar de também ser um método diagnóstico, ele, para diagnóstico, ele tem muita complicação. Então, hoje, a CPRE é indicada para terapia, para retirada daquele cálculo. Ok? Dúvidas? Então, isso a gente fez um apanhado sucinto de quanto. Ultrassom é o exame inicial. Ele é ótimo para eu ver cálculo na vesícula biliar. Ultrassom não é bom para eu ver árvore biliar, porque normalmente a obstrução está no colédoco distal. Eu não vejo, eu vejo o sinal indireto da obstrução, dilatação da árvore biliar. Tem dilatação da árvore biliar, não vi o cálculo, para eu ter certeza que tem cálculo, colangio-ressonância. Eu tenho certeza que tem um cálculo, agora eu tenho que tirar. O que é o melhor? CPRE. Eu não tenho CPRE. Cirúrgico. Você vai operar e tirar o cálculo. Ok? Então, esse é o nosso resumão até agora das nossas aulas. Márcio. Oi. Colangio-ressonância é um exame muito disponível? É bem acessível? Depende de onde você está. Nosso hospital não tem, mas Barra do Piraí tem. Então, normalmente, a gente pede fazer Barra do Piraí. Ok. Eu achei que era um exame mais difícil de acesso, como a CPRE. Não, é mais fácil fazer colangio-ressonância que CPRE. Tá bom. Tá bom? Você poderia dizer quais são as complicações de cada uma das patologias que a gente estudou? Por exemplo, quais as principais complicações da colecistite aguda, da colangite, da coledocolitíase e da litíase biliar? Então, vamos lá. Vamos um por um. Cálculo na vesícula biliar. Complicações. Impactou colecistite aguda. Caiu no colédoco, coledocolitíase. Coledocolitíase pode fazer colangite e pancreatite. Então, aí estão as nossas complicações do cálculo. Complicação da colecistite. Necrose da vesícula biliar. Fístula. Uma alça que migrou para a vesícula, bloqueou, a necrose da vesícula atingiu a parede. Então, forma uma comunicação da vesícula para o interior de uma alça intestinal. Isso é uma fístula. Fístula é um pertúito entre duas superfícies epiteliais. Quando faz a fístula, lembra que para ter colecistite eu tenho que ter obstrução. Na hora que faz a fístula, acaba a obstrução. A colecistite melhora. Então, a clínica. Eventualmente, pode acontecer que essa fístula é tão larga que o cálculo da vesícula vai para a luz.
Se for o colo transverso que está bloqueando, vai sair nas fezes esse cálculo. Mas, eventualmente, é o duodeno, que é bem pertinho da vesícula. Quando o duodeno bloqueia, o cálculo cai no duodeno. E esse cálculo vai correndo para dentro do duodeno. Quando ele chega no ilho distal, que é mais fininho, ou na válvula iliocecal, que é uma válvula, esse cálculo pode impactar ali. Ela faz obstrução intestinal. Ilho biliar é a grande complicação. A grande complicação da coledocolitise... Que é a síndrome de Mirise. Síndrome de Mirise é o seguinte, eu tenho um cálculo que impactou no cisco ou no infundíbulo. Começa um processo inflamatório. A vesícula não vai distendendo, ela vem distendendo, o meu braço é o colédoco, ela vem distendendo e começa a comprimir o colédoco. Quando ela comprime o colédoco, ela faz uma obstrução da árvore biliar e o paciente fica ictérico. Isso chama síndrome de Mirise. Isso é para justificar por que um cara que faz colecistite e o cálculo não está no colédoco, ele ficou ictérico. Ele fica ictérico porque a vesícula distendida e o processo inflamatório comprimem a árvore biliar e dificulta que a bile desça para o duodeno. Isso que é síndrome de Mirise. Foi? Foi, continua nas complicações. Complicação de colangite é sepse e óbito. E a da coledocolitise? Coledocolitise, assintomático, colangite e pancreatite. E a clínica é icterícia, né? Quando tem clínica. Uhum. Mas as complicações são colangite e pancreatite. Tá ok, obrigada. Por nada. Tá bom?